pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E é isso mesmo, gente, como vocês estão vendo aqui, chegou o grande dia, né, tão prometido aqui no canal, que vocês me pediram muito, né, para aprender a fazer esse ovinho aqui, pra gente decorar, gente, as nossas peças, né. Tanto dá para você decorar aí as coisas de Páscoa, como também dá aqui para fazer os ovinhos da galinha, né. Olha só que bonitinho esse enfeite que a gente já fez aqui no canal. A gente vai fazer esses ovinhos aqui hoje, né? Esses ovinhos fake. E aí, gente, vocês estão gostando aqui? Gostaram aqui do cenário? Com esse tema assim mais xadrez, coisa mais assim country, né? Essa coisa assim de fazendinha, que eu acho lindo também esse tema, né? E aqui, gente, também, olha que lindo. Essa peça aqui de alho que a gente já fez aqui no canal não foi um vídeo, gente, que fez sucesso. Muitas pessoas não quiseram clicar nele, mas eu não sei por quê. Mas que eu achei tão lindo que tá lá na minha cozinha, gente, decorando. Ficou a coisa mais fofa esse raminho aqui com esses alhos, né, gente? Olha que perfeição que ficou e super fácil de fazer, viu? Essa peça aqui, gente, também a gente fez o ano passado, né? Aqui tá faltando uma galinha, gente, que caiu. Mas olha só, é um penduricalho pra gente colocar assim na parede para enfeitar. Fez bastante sucesso, bem fácil de fazer. A gente fez também esse potinho aqui de galinha para você decorar aí também, que ficou lindo. E a gente também já fez aqui no canal abóboras também para decorar, né? Agora para esse meio do ano aí faz bastante sucesso as abóboras, né? E então, gente, bora lá, chega de conversar e vamos para o passo a passo. Bom, então é o seguinte, a gente vai precisar assim, ó, de um saquinho de gesso. Esse saquinho aqui, gente, ele tem 1 quilo. Mas assim, vai dar para fazer muita coisa, você pode deixar guardado que a gente vai ainda fazer outros artesanatos com gesso também, né? Então, gente, já fica aí a dica, tá? Então, esse saquinho é super baratinho, não lembro quanto que foi, mas é bem baratinho mesmo, tá? E aí super vale a pena. E nós vamos precisar também de um pote. E, gente, eu achei legal o pote de sorvete, tanto que é que eu posso jogar fora depois, como que se sobrar algum resíduo aqui dentro, né, do gesso, ele vai secar aqui dentro, vai ficar duro, e aí eu posso até apertar assim, né, desenformar, igual um bolo. Aí ele vai sair um bloco de gesso, aí eu jogo esse gesso fora. Agora, se você colocar num pote, assim, num tapoer mais duro, essas coisas, você não vai conseguir retirar. E às vezes pode ser que você vai perder o seu pote. Então é legal um potinho maleável, né? Descartável, que você possa jogar fora se você quiser. E aí a gente vai precisar do quê? De uma forminha de ovinhos de Páscoa, de fazer ovinhos de chocolate, né, pessoal? Então a gente vai precisar dessa forminha aqui. E lembrando que não vai dar para usar mais ela para fazer chocolate, porque conforme a gente vai mexendo com o gesso, ela vai ficando fosca, vai ficando riscada, tá? Então aí no caso você vai usar só pro gesso mesmo, isso daqui, tá? E essas plaquinhas aqui também, gente, é super baratinha também, né? Coisa de um e pouco, R$2, né? No máximo R$3, acho que nem isso chega. Então é bem baratinho isso daqui. E aí nós vamos precisar de uma colher para poder mexer aqui a nossa massa, né? Aqui eu já trouxe a minha água. E aí eu acabei de lembrar que esse artesanato aqui foi um dos primeiros artesanatos que eu acho que eu fiz. Eu devia ter uns 6 anos, eu nem lembro, eu era muito pequena. E aí eu lembro que a minha tia tinha várias forminhas dessa daqui de anjinhos, né? E ela fazia biscoitinhos pro Natal. Só que aí, gente, eu enchi essa forminha com gesso. E na hora que o gesso já estiver quase secando, assim, que ele tiver uma massa bem consistente, mas que ele esteja maleável ainda, a gente vem com um pedacinho de arame e coloca aqui atrás, dentro, assim, cobre, sabe, com o gesso. E depois você pinta os anjinhos e vira enfeitinhos para você pendurar na árvore. E aí fica uns bibelozinhos, gente, a coisinha mais linda. Então é o seguinte, gente, eu vou pegar aqui a olho, tá? Eu vou colocar aqui, eu acho que eu já vou colocar igual uma quantidade de uma xícara grande. Bom, então eu coloquei aqui, gente, mais ou menos, eu acho que tem umas 2 xícaras ou uma xícara grande.
da quantidade de gesso. Mas você não tem problema, não tem perigo, você pode fazer a olho, tá? Só tem que tomar cuidado com a água, porque você vai colocando aos poucos, tá? Pra poder ir misturando isso daqui. Cuidado muito para não respirar esse pó que vai subindo, né, gente? E aí você vai misturando. Olha, gente, deixa eu mostrar aqui a consistência para vocês. Ó, vocês estão vendo que ela tá aqui, ó, um pouco grossa ainda, né? Eu acho que eu vou ter que colocar um pouquinho mais de água, ó. Mas é pouca coisa. Olha, gente, eu deixei o meu nessa consistência aqui, ó. Parece areia de praia, quando a gente molha com água, ó, e brinca lá na areia, ó, vai ficando assim, né? Então, aí agora a gente vai preencher as forminhas aqui. E aí, gente, acontece o quê? Você não pode demorar pra começar a colocar a massa aqui, tá? Porque o gesso, ele vai secando bem rápido. Então, a gente vai vir aqui, ó, e você vai colocando a massa aqui dentro de cada ovinho aqui, ó. Gente, eu não vai ter como acabar o meu ovo. As duas estão xeretando aqui, gente. Estão querendo beber a água. Toma isso, coloca ali pra mãe. Aí é o seguinte, gente. Virando a forma aqui, vocês vão ver aqui pela parte de baixo que vai ficar, sempre fica bolhas, tá? Então, você tem que bater a sua forma assim, ó. Tá? E se a massa já tiver meio seca, gente, igual a minha, a gente vai ter que vir cutucando aqui esse buraquinho. Eu vou até pegar a tesoura aqui, mas a gente pode pegar um palitinho de sorvete. Ou um palitinho de dente, vir aqui, gente, e consertar a bolinha que ficou, tá? A gente vai empurrando a massa aqui. Bom, a minha massinha, gente, secou tão rápido, o tempo tá seco, a gente tem que se atentar a isso também. Se o tempo tiver muito seco e fácil, calor para poder secar, a massa vai secar muito rápido. Então, eu aconselho já fazer um pouco menos. Olha, gente, já tá saindo até aqui na minha mão, ó. Olha só, gente, isso aqui demora um pouquinho para poder desenformar. Só que aí, antes, gente, a gente coloca a massa, né? E a gente vai passando a colherzinha assim, ó, deixando ele retinho, tá? É importante deixar ele retinho. Ó, ele não está completamente seco, então ele fica fácil da gente tirar, tá, gente? Vai fazer uma sujeirinha, mas eu já vou tirar aqui o ovinho, ó. Ó, gente, já saiu assim, ó, meio ovinho, tá? A gente vai fazer agora o ovinho inteiro. Então, é importante que a gente já tenha duas partes, né, do ovinho assim, ó. Que agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai emendar aqui o ovinho. Se você quiser fazer de luva isso aqui, gente, eu acabei já sujando minha mão, ó, tá? Se você quiser fazer de luva, você faça de luva, tá bom? Demora um dia pra ele secar bem, tá? Fica bem sequinho. E ficar, ó, bem branquinho assim, ó. Olha a diferença da cor. Vocês estão vendo? Olha ele sequinho, como ele fica branquinho. Tá? Então, ele demora aí cerca de um dia. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que fica o ovinho se a gente deixar bolha, ó. Tá vendo? Ele fica desse jeito aqui, quebrado, ó. Aí, você pode reaproveitar esse pedacinho pra colar numa parte que vai ficar escondida, né? Ou você descarta e faça outro ovinho, gente. Mas a dica é, vai com calma na massa aí, vai fazendo aos pouquinhos, ó. Porque o meu aqui hoje tá ficando pronto muito rápido. O outro que eu fiz lá não ficou pronto tão rápido assim, não. Né? Então, eu tenho que correr aqui, ó. Já tô até com a mão na massa mesmo. Senão eu vou acabar perdendo os meus ovinhos aqui. Então, eu tenho que agilizar aqui, porque senão eu vou perder aqui os meus ovinhos. Pra limpar a forminha depois também, gente, é só passar uma bucha aqui com água e sabão, tá? Olha só, gente, o tanto de massa que eu perdi. Secou muito rápido, muito. Foi na velocidade da luz esse negócio. Ó, por isso que é bom um pote molinho, tá? Que aí a gente faz assim, ó, e já vai, gente, sair tudo aqui, ó.
Tá vendo? Ó, todo o lixinho aqui já sai. Ó, e o pote fica ok pra gente começar de novo. Bom, então já com todas as partes prontas, já separadinha, a gente vai vir aqui de novo com o gesso, bem pouquinho dessa vez. Olha, gente, coloquei aqui, ó, só um pouquinho. Vou colocar bem pouquinho de água. Ai, coloquei muito, Laís. E aí, se caso você colocar muita água sem querer, igual eu coloquei aqui, é só a gente colocar mais pozinho. E vai engrossando aqui igual uma massinha de bolo. Pronto, na hora que a sua massinha estiver pronta, eu já vou conectar aqui, ó, uma parte com a outra parte. Vou colocar um pouquinho de gesso aqui no meio, gente, pra poder colar um no outro aqui, ó. Não pode ser muito, pra não ficar com muita abertura aqui do lado do ovo. Aqui o meu já foi muito. É bem pouquinho mesmo. Aí já vai ficar assim, tá vendo? Aí ele vai ficar com essa aberturinha aqui. E a gente vem o quê? Vem preenchendo essa aberturinha aqui com a massa, tá? Aí, se você tiver de luva, você passa o dedo. Você pode passar o dedo aqui, gente, pra ir acertando aqui. Ou espera secar e a gente vai passar a lixa de unha aqui pra poder alisar isso aqui, tá? Então tá, o meu ovinho aqui candidato tá pronto, vou deixar ele ali secando essa parte. Ah, pessoal, enquanto isso, se você não deixou o like, já deixa o like. Aí, pessoal, agora é o seguinte, depois que você já vê que dá pra você mexer aqui no seu ovinho, né? Porque o meu não tá tão seco, mas eu creio que dá pra mim vir. E agora eu peguei uma lixa aqui de unha mesmo, ó, com a parte mais grossinha, eu vou ir lixando aqui, acertando o ovinho o máximo que eu conseguir pra deixar ele bonitinho, tá? Bom, gente, agora, ó, já tá todos ovinhos aqui, ó, já lixados, né? Agora é só esperar secar pra ficar branquinho, bem lindo assim. Agora, se caso você quiser fazer uma manchinha no ovo, gente, eu tenho essa tinta aqui que eu creio que vai dar certo de fazer isso daqui, né? Tem que ser tinta, eu acho que tem que ser tinta PVA pra fazer isso aqui. Ou essa cola aqui, gente, como ela é uma cola, vai dar certo também. Aí eu passei aqui só um pouquinho. E eu quero espirrar assim, ó, no ovinho, só pra fazer umas pintinhas nele. Né? Se a gente quiser uma cor mais, que marque mais, ó, aí coloca mais tinta, né? Gente, ficou assim, olha só, parece ovinho de codorna. Olha só que legal, então aqui no vídeo a gente aprendeu a fazer o ovo de galinha e o ovo da codorna, né? Olha que fantástica essa ideia, olha que lindo, gente, tá lindo, ó. Né? Aí brinca aí de fazer ovinhos que você vai se apaixonar para decorar os seus artesanatos. Bom, então é isso, espero muito que vocês tenham gostado aqui da ideia desse vídeo, né, gente? Eu já tô feliz aqui e eu achei que eu já fiz pouco, né? 4 ovinhos só, então, nessa remessa aqui. Deu 4 não, 5 ovinhos, né? Esse daqui eu estava pintando aqui. E aí, eu acho que pra ficar mais com cara de ovo de codorna, a gente tem que pintar mais, né, gente? Colocar mais tinta preta, colocar um cinza aqui, né? Mais uns tons de marrom. E aí, gente, a gente já coloca todas as tintas na mesa, já vai pingando e vai ficar a coisa mais linda, né? Então é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Não esqueça de comentar aqui embaixo, tá? Se você gostou da ideia desse vídeo. E você fique ligadinha aí, ó, porque tá nascendo aqui uma peça nova, linda, pra decorar sua prateleira do jeito que vocês amam, né? Então é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!